Glória a Deus. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, irmãos, isso quer dizer que o diabo foi enraivecido. Ele quis instigar Jó, ele estimulou o ódio, tudo de ruim para Jó. Mas Deus falou para ele: olha, você pode até tocar nele, o único lugar que você não vai tocar, que Deus não permite, é o coração de Jó. E assim, o nosso coração, Deus também não permite que o diabo toque o seu coração. Deus é o nosso escudo. Vamos falar hoje assim desses tópicos que eu falei no início. Sinceridade. Deus é apaixonado por pessoas sinceras, pessoas transparentes, que não se escondem, que não são hipócritas. O homem sincero e considera que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Isso está no Salmo 37, versículo 37. Não importa o que você já fez, não importa o que você vai falar, Deus não olha palavras bonitas, Deus não olha para aparências, mas Deus vê um coração sincero. Muitas vezes a gente passa por momentos de crise, por momentos que não temos vontade de orar, pensamos que tudo está perdido, que os nossos sonhos estão longe e não sabemos nem chamar o nome de Jesus. Mas se você chegar diante do Pai com o coração sincero, aberto, dobrar o seu joelho, ir lá e dizer: me ajuda, Senhor, com toda a sua fé, Deus nasce do céu e vem a seu favor. Eu creio nisso. Eu vivo isso e já vivi isso. Glória a Deus. Deus não se comprasa com sacrifícios, quer dizer, não tem prazer em sacrifícios. O sacrifício para Deus é um coração quebrantado, um espírito contrito. Isso jamais o Senhor desprezará. Amém? Não esconda seus erros, não, irmãos. Confesse, seja sincero. Vamos pegar, por exemplo, aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 7, versículo 9 até o 13. Para a gente ganhar tempo, vou tentar explicar de uma maneira sucinta. Vemos o exemplo de Adão e Eva, que ao pecar se esconderam, e quando Deus chega no jardim, pergunta: onde estás, Adão? Deus já sabia onde ele estava. Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus já sabia. Mas ele queria dar uma oportunidade para Adão e Eva se redimir. Porque Deus falou: daquela árvore, daquele fruto, não mexa, não pega. Deus queria dar uma oportunidade para eles. Mas às vezes a gente está com os olhos vendados, não enxerga. Às vezes Deus usa uma criança, usa o irmão do lado, usa até o ímpio, para nos enviar uma bênção. E
às vezes a gente não enxerga isso. Como eu disse da oportunidade que Deus queria dar para Adão e Eva, o que eles fizeram? Nós homens, né, temos sempre aquela mania de jogar a culpa no outro. Foi o que Adão fez para Eva. Adão disse para Deus, foi a Eva. Aí a Eva, não, foi a serpente. E ninguém foi sincero para Deus. Não vamos ser assim não, irmãos. Nós temos que ser sinceros para Deus. Temos que ser sinceros diante de Deus. E Ele vai nos exaltar por isso. Seja sincero com seus atos, com seu coração, principalmente se você estiver falando com Deus, porque Deus está sempre pronto para nos ouvir. Basta abrir o coração. Às vezes passamos por provas e aquelas provas não acabam. Às vezes as bênçãos da gente diminuem, até desaparecem. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando a sua bênção desapareceu, alguma coisa está errada. A gente tem que fazer um exame de consciência e ver o que realmente está errado. Às vezes é a ausência de Deus, às vezes nós colocamos tudo prioridade nos negócios, no trabalho, esquecemos de Deus. Tudo que nós vamos fazer, trabalho, negócios, temos que colocar primeira prioridade: Deus. Deus está nesse negócio. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Segundo tópico: retidão e integridade. A gente ouve muito falar em retidão. Nós somos falhos, somos seres humanos. De vez em quando somos vacilantes. Mas temos que estar vigilantes para isso. Jó tinha essas características. Ele não era dividido em seus pensamentos e atitudes. Ele era bem coerente com Deus. Temos que ser dessa forma, íntegro em nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas também. Com os irmãos, principalmente. Mas principalmente com Deus. O problema muitas vezes reside no fato de que queremos relativizar tudo. Ou seja, considerar tudo hoje, tudo depende, tudo pode virar gospel. Muito cuidado. Nem tudo pode virar gospel. Muito cuidado com isso. Amém? Já sabia dos princípios de Deus, nos cumpria perfeitamente. Falando de Jó, ele era o único da sua geração, da geração de Jó, uma pessoa íntegra, inteira, uma pessoa que deixa nas mãos de Deus todas as áreas da sua vida. Deus pede, deixemos tudo da nossa vida nas mãos de Deus. Deus, Ele diz: não entregue a sua vida para mim pela metade, porque Deus não abençoa, Ele não abençoa pela metade, Ele abençoa por inteiro. Aleluia. Mas infelizmente, eu analisando, a gente vê, né, que muitas pessoas, às vezes até a gente mesmo, temos algumas reservas de Deus. Deus, na minha vida espiritual, mexe não.
favor, na minha área emocional, no meu namoro, nas minhas saidinhas, naquela geladinha. Senhor. O Senhor não pode mexer. O Senhor não pode entrar. Misericórdia. Isso não é integridade nunca. Nunca. Irmãos, entendem que Deus diz: entrega seus caminhos ao Senhor, deleita-te nele, e Ele concederá os desejos do teu coração. Não há mãos melhores para entregarmos o nosso coração por inteiro. Deus nunca erra, Deus nunca falha, e os seus caminhos são retos. Livre paz. Aleluia. Integridade também tem a ver com constância. A gente tem que ser constante no pensamento firme, firme em decisões de ser reto e de ser íntegro. Imagine a gente numa corda bamba, tem que andar sobre ela até chegar naquele lugar almejado. Dessa forma é o reino de Deus. Às vezes a gente anda numa corda bamba, mas temos que andar em linha reta. Não podemos olhar para o lado, porque o nosso alvo é Jesus Cristo. Esse é o nosso alvo. Não podemos ter um coração inconstante. Um dia eu sou crente, no outro dia eu já não sou. Hoje eu tenho fé, daqui meia hora eu já não sei. Misericórdia. Não seja assim. Seja íntegro, seja constante. Gostaria que algum irmão, em nome de Jesus, lesse o Salmo 51, versículo 10. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Essa foi a ação de Davi, a oração de Davi. Toda ação tem uma reação. E Deus criou em Davi um coração puro. Foi renovado, e nós precisamos no dia a dia também de um renovo. Quero dizer para os irmãos, quando estiver vacilante, lê esse versículo. Salmo 51, versículo 10. Ele vai te renovar. Se você tiver fé, ele vai te renovar. Aleluia. Louvado seja o Senhor da glória. Terceiro tópico: temer a Deus. Temer a Deus, gosto muito dessa parte, porque antes eu não sabia dessa importância na minha vida, porque Deus mostrou para mim o caminho. E quando eu era ímpio, eu nem sabia o que significava temer a Deus. E hoje eu tenho muito temor a Deus. Estou aqui
ministrando essa palavra hoje. Nunca ministrei. Hoje é a primeira de uma série. Eu creio nisso. Estou deixando Deus me usar. Estou deixando o Espírito Santo habitar em mim, me usar. Quando eu fui convidado para pregar essa palavra, a primeira coisa eu temi a Deus. Foi Deus que mandou eu estar aqui hoje. Foi Deus que me deu o tema, foi o Espírito Santo que me guiou para falar desse tema hoje. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitas pessoas hoje têm noção dessa noção. Ela só busca a Deus porque tem medo de ir para o inferno, tem medo de ser castigado. Elas têm Deus como um Deus vingador, um Deus de longe. Isso é uma visão errada, irmãos. Deus é um Deus que está perto, aleluia, Ele está sempre perto de você, nas horas da angústia, nas horas das aflições, nas horas que você mais precisa, Deus está com você. Deus está sempre perto de nós. Se sofremos, não é pelo castigo de Deus, não. Sabe qual que é a consequência? É os nossos pecados. Deus não castiga ninguém. Ele permite que aconteça coisas. Mas, quando essas coisas acontecem, é consequência nossa. Mesmo depois de convertido, diz algumas, vamos falar aí que eu disse, e as consequências vieram. Aí é onde entra o momento do renovo. Pedir perdão a Deus. Deus está sempre com o coração aberto para nos perdoar. Tem que dobrar o joelho. Perdão para Deus. Eu pequei, eu errei. Deus é o único Deus vivo. Ele escuta a gente. Ele está sempre atento, Ele está sempre nos vendo. Temos que respeitar e honrar nosso Deus. Quando você é um crente temente a Deus, que respeita, dá honra para Ele, em suas atitudes, seus pensamentos, palavras. E o que há de mais bonito nisso? Há um segredo que Deus traz consigo.